e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Agora do versículo 28 em diante, que diz o seguinte: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde estavam. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Somente até aí. Quando nós voltamos para o versículo 4, diz o seguinte: Era-lhe necessário passar por Samaria. Quando nós observamos o ministério terreno de Jesus, nós podemos perceber que a Bíblia não explica todos os locais por onde Jesus passava para ir de uma localização a outra. Mas se o autor do livro de João quis deixar claro que era-lhe necessário passar por Samaria, é porque existe aqui um direcionamento do Espírito Santo para com Jesus passar naquela cidade. E nós temos, em boa parte do tempo, que olhar para como Jesus agia e trazer a ação de Jesus para as nossas vidas e agir como ele agiu. Só que existe aqui uma boa notícia que está escondida nesses versículos, que é a seguinte: nós podemos nos alegrar porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está também sobre nós. Porém, essa questão é acompanhada de um problema. Nós temos negligenciado a presença do Espírito que está sobre nós. Nós muitas vezes vivemos um estilo de vida cristã na qual a fé e a presença ou o poder de Deus se tornaram coisas opcionais. Nós nos tornamos talvez como religiosos que chegam aqui e ditam regras e que no resto da semana, depois daquela porta, vivem como querem viver. Mas que nós não somos somente uma instituição, como somos definidos pela justiça, digamos assim, mas no cerne da coisa nós precisamos ser o corpo de Cristo. E se somos o corpo, quer dizer que Ele é o cabeça. E se Ele é o cabeça que coordena o corpo, então não é mais a minha ou a sua vontade, é a vontade dele que desempenhará nas nossas vidas. A nossa maior forma de adoração a Deus não é simplesmente chegar aqui e levantar as nossas mãos no momento de louvor. A nossa maior forma de adoração a Deus é confiarmos nele no nosso dia. E nós precisamos passar a nos perguntar: temos agido como Cristo agiria? Será que as nossas ações são fidedignas ao que ele fez no tempo que ele esteve na terra? Ou será que nós, por conta do nosso medo e por conta da nossa vergonha, deixamos vidas serem perdidas e pessoas irem para o inferno, e sabemos que esse é o único outro caminho possível, porque não existe um segundo, um terceiro lugar? Ou as pessoas serão salvas por conta da pregação da palavra e através do poder do Espírito Santo que agirá através de nós, que somos os cristãos, ou essas pessoas terão uma condenação eterna. Será que nós temos sucumbido ao medo e à vergonha? Ou será que temos feito aquilo que Jesus faria em nosso lugar? Muitas vezes nós gostamos de usar desculpas para esconder o nosso medo e, ao invés de agir da maneira como ele agiria, nós usamos as desculpas. Eu já ouvi uma desculpa que é a seguinte: vai guardar aqui como o coração das pessoas ele está mais endurecido hoje em dia, e por isso
Sabe, não dá para ministrar para as pessoas, a gente ministra e as pessoas não são tocadas. Mas será que realmente o coração das pessoas está endurecido? Ou será que nós nos esfriamos como cristãos? Será que essas pessoas elas estão tão endurecidas quanto aquelas depois da morte de Jesus, que chegaram ao ponto de apedrejarem homens de Deus como Estevão? Será que as pessoas de hoje estão tão endurecidas como as pessoas do tempo depois de Jesus, que se divertiam vendo cristãos sendo trucidados por leões nas suas arenas? Será que o coração dessas pessoas está tão endurecido a esse ponto? Eu vi recentemente uma ministração do pastor Luciano Subirá, onde ele falava sobre um imperador que prendeu alguns cristãos e usou eles para, como posso dizer, como tochas para incendiar não, como tochas para iluminar os seus jardins. E será que havia nesses homens, o que será que havia neles que não existe em nós? Porque mesmo em meio a tantas perseguições e tantas crises, a igreja crescia e se multiplicava. Aleluia! Mas nós estagnamos em um ponto, sabe por quê? Porque nós perdemos algo que é o temor do Senhor e a presença do Espírito Santo. Nós trocamos dia após dia a presença dele por banalidades. Nós pela justiça, uma mera instituição, fazemos obras de caridade para esconder a falta que nós temos de poder de Deus. John Kennedy, ele dizia o seguinte, John Wesley, ele dizia o seguinte: eu me coloco em chamas, os outros vêm para me ver queimar. Mas será que há esse poder dentro de nós para dizer essas palavras? Ou será que nós preferimos nos moldar à forma do mundo e trazer pessoas por nos parecermos com o mundo? Nós precisamos analisar isso. No versículo 29, vai dizer o seguinte: venha ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Assim como na história de John Kennedy, existe nessa história, e através da vida de Jesus, poder advindo do Espírito Santo. O poder aqui foi a palavra de conhecimento liberada por Jesus para a vida daquela mulher. Ela creu nele, e crer aqui é como se ela tivesse o aceitado como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a partir do momento que ela creu, ela não creu simplesmente que ele era um profeta, mas que ele era o Messias com aguardado por aquele povo. E nesse momento, ela foi e ela reconheceu aquilo que é o ministério da reconciliação que está sobre a vida de todos os cristãos. Eu e você, nós ganhamos, no momento em que cremos ou aceitamos a Jesus, o ministério da reconciliação. E o que seria isso, o ministério da reconciliação? O ministério da reconciliação é por meio do qual Deus pode usar a minha e a sua vida para trazer outras vidas para Ele. Aleluia. E se saber que o único destino possível para as pessoas do meu trabalho, para as pessoas da minha família, para as pessoas que me rodeiam, para as pessoas deste bairro, se eu sucumbir ao meu medo de não ir pregar a palavra de Deus, é um inferno, que demonstração de amor é essa? Ah, não, você deve deixar ele viver como ele bem quer, você deve deixar ele com as obras dele, fazendo o que ele bem deseja. Mas se eu sei que fazer o que ele deseja vai levá-lo a este caminho, será que não seria uma grande falta de amor demonstrada através das nossas ações? Porque podemos falar que amamos as outras pessoas, mas as nossas ações têm que corroborar com aquilo que são as nossas palavras. Porque se as nossas ações forem contrárias àquilo que nós falamos, não passam de palavras vazias. E diante de Deus, nossas palavras nos acusarão no dia do juízo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E hoje nós vamos falar sobre voltarmos ao poder de Deus e as manifestações do Espírito Santo em nosso tempo. E o primeiro ponto está lá no livro de 1 Pedro, no seu capítulo 2, versículo 9 ao 10. Que vai dizer o seguinte:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia! Quando Pedro ele fala isso, ele está se referindo à promessa que foi feita por Deus no livro de Êxodo, no capítulo 19, do versículo 5 ao 6. Não precisa abrir, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus ele queria se relacionar com o povo de Israel. Deus ele dá a promessa de uma terra que mana leite e mel, mas o que ele desejava e o que ele ansiava era um relacionamento com o seu povo. Ele diz assim no livro de Êxodo: vocês serão para mim nação santa, uma nação de sacerdotes. Ele não desejava simplesmente se relacionar com Moisés, mas ele desejava se relacionar com todo um povo. Mas aquele povo preferia a promessa do que o Deus da promessa. E além disso, aquelas pessoas, elas passaram a delegar a sua necessidade da presença de Deus para líderes. E muitas vezes a nossa resposta para Deus é a mesma. Ao invés de nós tomarmos o lugar e assumirmos a posição de guardar o nosso lugar secreto, de guardar a presença de Deus no nosso dia, nós damos essa função a líderes que são estabelecidos por Deus, mas essa não é a função dos nossos líderes, essa é a nossa função. Nós devemos ser os responsáveis por guardar o nosso lugar secreto. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, ele fala, e o segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte: devemos orar pelos pecados dos nossos irmãos e também pelos nossos. O exemplo está lá no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 20. Aleluia. Que vai dizer o seguinte: enquanto o seu santo monte. Bom, aqui Daniel ele fala de um momento onde o povo estava escravizado, que se diga, tinha sido levado para a Babilônia como cativos para aquela terra, que não era a sua terra. E Daniel ele foi um homem que decidiu se manter fiel a Deus em meio àquele período difícil para a sua nação. E aqui Daniel ele faz o seguinte: confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo. Nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados a Deus e, se necessário, a líderes. Claro, eu não vou sair comentando sobre os meus erros para todas as pessoas, mas eu preciso ter um líder de confiança com quem eu possa contar no momento de dificuldade. Bem como nós olhamos para isso e vemos que Daniel ele confessava o pecado do seu povo. Então, nós precisamos aprender que devemos confessar o pecado do povo e desta geração. Devemos orar: Senhor, perdoa a maldade desses homens, perdoa o coração endurecido, perdoa, Senhor Deus, o adultério e o tráfico e todas as maldades que vêm sendo cometidas neste lugar. Assim como John Kenneth, ele orava o seguinte: Senhor, dai-me a Escócia ou morrerei. Nós precisamos desenvolver um amor e uma paixão por este povo, e que é o nosso povo, o povo pojucano, ao ponto de necessitar que essas pessoas sejam salvas assim como nós o somos. Aleluia. Porque só então encontraremos e chegaremos ao ponto que Deus deseja que nós estejamos. Ele quer que nós estejamos em plena comunhão com Ele. Mas para alcançarmos esse nível, temos que ser como Moisés, porque o Senhor disse a Moisés: Moisés, saia do meio deste povo. Saia do meio deste povo e eu vou fazer de você uma outra nação muito grande e poderosa. E Moisés ele traz a lembrança de Deus que este era o povo não dele, mas do Senhor. Senhor, este é o teu povo que o Senhor tirou do Egito. Porque Deus tinha se voltado para Moisés e tinha dito: Moisés, sai do meio do povo que você tirou do Egito. Mas foi Deus que o chamou para tirar aquele povo do Egito. Então precisamos trazer a memória de Deus e não simplesmente falar:
esse povo aqui não tem jeito, já deu, essas pessoas aqui, misericórdia. Eu até dava, porque não estava tão ruim, mas ele, meu Deus. Nós precisamos assumir as pessoas e os outros como sendo nossos irmãos, porque é isso que eles são. Mas é necessário que nós tenhamos essa compreensão. O terceiro ponto está no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 5. Que vai dizer o seguinte: ou vocês não acham, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. O que eu falei no início é que nós temos negligenciado a presença do Espírito Santo, e essa é uma verdade, porque o Espírito Santo é poder de Deus. Se nós não negligenciarmos a presença dele, nós estaremos vendo a manifestação do poder de Deus. Ele quer se manifestar no nosso meio, mas a menos que nós venhamos a respeitar, admirar e dedicar tempo a Ele, Ele não o fará. O pastor David Yong-Cho, que acredito que todos aqui conhecem, ou se não a maioria, o pastor da maior igreja do mundo, ele compara o relacionamento que nós precisamos ter com o relacionamento matrimonial. Um certo dia ele conta o testemunho no livro dele, cujo nome é Espírito Santo, meu companheiro, e no início desse livro ele conta que por conta da sua dedicação e ele ter separado muito tempo para o ministério, a esposa dele foi se queixar com a mãe que ele não estava dedicando muito tempo a ela, e a mãe chega para ele e diz o seguinte: ela é uma pessoa, ela te ama e ela quer passar tempo com você, e esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma nuvem, o Espírito Santo não é uma sensação, o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós e ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter tempo de qualidade para que nós o dediquemos. E o pastor David Yong-Cho conta que desde que ele passou a dedicar tempo para o Espírito Santo de Deus, ele teve uma melhora no seu desempenho ministerial. Ele simplesmente entrava no lugar da presença e separava um tempo onde ele ficava sentado, parado, sem falar e sem ouvir nada, simplesmente esperando a manifestação da presença. E pode ser muito difícil para alguns realizar esta mesma obra, porque nós vivemos num mundo onde nós somos bombardeados com informações a todo tempo. Mas nós precisamos a cada dia trazer à memória o que precisa ser feito. Nós temos exemplos de grandes homens de Deus que vieram antes de nós e que nós podemos segui-los. Aleluia. E esse é um dos grandes exemplos de homens de Deus que devemos seguir. Então, se você não consegue, se você chegou ao nível de não conseguir separar um tempo para ficar na presença de Deus a sós, calado, simplesmente esperando a manifestação do Espírito Santo a Ele. E uma outra questão que precisa ser levantada é a seguinte: será que nós temos a condição de orar com a mesma sinceridade, o mesmo que Moisés um dia orou? Será que nós podemos entrar na presença de Deus e falar com sinceridade: se não fores conosco, não nos envies. Senhor, se o Senhor não estiver abrindo essa porta de emprego, não me envie. Se o Senhor não estiver abrindo este namoro para mim, eu nem apareço lá. Ou será que nós queremos arrombar a porta que Deus fecha para se fazer cumprir a nossa vontade? Será que nós entendemos que simplesmente precisamos obedecer e Deus cumprirá o que Ele prometeu? Aleluia. Ou será que nós ficamos cada dia mais com medo de fazer aquilo que Deus nos pede? Nós precisamos entrar nesse lugar de confiança, porque Deus, Ele é o Deus que quer realizar a sua obra. Aleluia. Mas Ele precisa de pessoas que, como Moisés, vão amá-lo e amar a sua presença mais do que a promessa.